Estamos começando o Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. Hoje conversaremos sobre a profissão do engenheiro elétrico. E para isso conversaremos com o Mário Cavano, que é engenheiro elétrico e mestre em engenharia elétrica pela USP, é professor do Centro Universitário da FEI e professor da PUC de São Paulo. E Gabriela Ossani, que é engenheira elétrica, que trabalha na Levin do Brasil. Eu agradeço a presença de vocês. Poderíamos começar com um caso, com uma piada a respeito da profissão. Bom, eu tenho um caso para contar. Na verdade, é uma coisa que aconteceu comigo quando eu ainda era estagiária na empresa que eu trabalho hoje, né? Eu já trabalho lá há 10 anos. Eu comecei a visitar geradoras de energia, né? E eu ficava deslumbrada, estava no primeiro ano de engenharia, né? E aí eu começava a perguntar para os técnicos como funcionava, o que era, né? Então eu fui fazer um trabalho numa usina hidrelétrica e um técnico me levou para conhecer tudo, né? Me apresentou desde a barragem até a subestação final e eu fiquei deslumbrada com aquilo. Daí para frente, todos os trabalhos que eu ia, eu dei uma desperta e começava a perguntar para os técnicos como funciona, né? Eu achei que seria maravilhoso aprender. Até hoje eu faço isso, todo lugar que eu vou, eu fico perguntando para as pessoas como que é. E eu já conheço linhas de produção de indústrias farmacêuticas, montadoras, trabalho hoje também com a área de saneamento e tudo na curiosidade. Desde o primeiro ano, quando aquele técnico me levou para conhecer, inclusive, o caracol da turbina, né? Foi maravilhoso. Quer dizer, que você está colocando, para ser um engenheiro elétrico, a curiosidade inicial é muito importante. É muito importante. Sim. E engraçado, as pessoas que estão trabalhando nessa área, eles têm interesse em te mostrar essas coisas, né? Então, você consegue aplicar no seu dia a dia aquilo que você vê em sala de aula, né? Que às vezes você está, principalmente no começo da carreira, muito cálculo, né? Os primeiros anos você tem lá em álgebra linear, cálculo 1, cálculo 2, e aí você vai pensando, poxa, quando que o curso vai começar a ficar interessante, né? E aí eu acho que a curiosidade no começo da carreira conta muito para que você continue, né? Com o curso. Engenharia elétrica é um nome que indica muitas possibilidades. Vamos falar quais são as possibilidades de um engenheiro elétrico, em termos de áreas de atuação. Atualmente, eu acho que a área que está em franco desenvolvimento é a de energia. Nós estamos necessitando de energia e nós não temos poucos cursos de energia e poucos profissionais. Então é uma área que... Quando você fala de energia, o que faz um engenheiro elétrico nesta área? Seria gerar energia, né, de alguma forma, ou hidráulica, eólica, e outras formas, biomassa, qualquer forma de gerar energia. E dá um jeito dessa energia chegar ao consumidor final, né? A gente tem engenheiros trabalhando desde a geração de energia, a parte da transmissão de energia, distribuição, né? Até chegar na casa da pessoa. E aí a gente também tem a questão dos equipamentos elétricos, que a gente tem engenheiros trabalhando no desenvolvimento desses aparelhos, né? Estudo. O que são aparelhos elétricos diferentes de aparelhos eletrônicos? Bom, um aparelho eletrônico... eu não vejo muita diferença assim também entre um e o outro, mas uma geladeira, por exemplo, eu diria que é um equipamento elétrico, né? Não tem um componente de eletrônica muito avançado, né? Então, diferente de um computador, que, por exemplo, tem muitos circuitos eletrônicos, né? Não deixa de ser também um equipamento elétrico. Apesar que hoje está tão misturado, né? Por exemplo, você pega uma geladeira, ela tem tanto circuito integrado que já não se pode considerar. Não existe uma diferenciação muito grande entre esses aparelhos, né? Justamente pelo avanço das tecnologias. Então, um equipamento elétrico eletrônico, a gente até chama de eletroeletrônico, né? Eletroeletrônico. E quais são as especializações possíveis?
Então, energia é uma. Uma seria energia, a outra seria produção, né? Engenheiro que trabalha baseado em produção de bens e consumos, né? E engenheiro elétrico para automobilística, né? Hoje o automóvel tem muito pouca coisa de mecânica, a maior parte dele é elétrica. Principalmente os novos, né? Os novos, né? Então, tem essa parte que o engenheiro elétrico tem que conhecer. Tem questão também de automação. Isso, automação. Computação, né? No curso da PUC, por exemplo, a gente é introduzido em todas essas matérias, né? Automação. E aí a gente, quando sai da faculdade, acaba cada um já no seu estágio escolhendo realmente a área que quer seguir, né? Mas existe o leque é muito amplo. Né? Exatamente. Então, a automação é super interessante, né? Por exemplo, há pouco tempo atrás eu tinha problema com gatos da vizinhança que entravam dentro da minha casa para se alimentar. Então, consumia 1 quilo de ração por dia. Aí eu coloquei um detetor de metal no colar do gato. Quando ele chegava perto da janela, a janela abria para ele entrava. E na hora que acabou de entrar, a janela fecha. Então, com isso eu fiquei livre dos gatos dos vizinhos. Tem muitas utilidades. Isso é automação. Então, eu estava vendo aqui, os eixos do curso da PUC são eixos sistemas elétricos analógicos, eixos sistemas digitais computacionais, eixos sistemas de energia e controle, eixo de sistemas de telecomunicações, eixos de sistemas mecânicos, térmicos e hidráulicos, ciências humanas, sociais e ambientais, né? E tem uns outros eixos. E na USP tem automação e controle, computação, energia e automação elétrica, eletrônica e sistemas e telecomunicações. A pessoa faz um curso de elétrica e só depois de terminar o curso de engenharia ele escolhe a especialidade dele? Ou já vai acontecendo isso? Não, vai acontecendo no curso, né? Ele não fica especificamente de telecomunicações, nem de energia, ele é um engenheiro pleno, mas ele, depois de formado, ele basta fazer uma pós, né? Ou não é necessário também, é só entrar na área e estudar, que a base ele já tem, ele consegue calcular qualquer coisa. Sei. Voltando à questão da curiosidade inicial, né? Eu acho que é claro que algumas pessoas já entram focados na área que sempre sonhou, né? Um dos meus amigos, por exemplo, o pai dele é engenheiro de automação e ele já entrou focado naquilo, né? Então, nas aulas de automação, ele era o mais aplicado, né? E aí ele ligava para as empresas para ver se ele poderia fazer o acompanhamento de alguns processos. Então, provavelmente o TCC dele, trabalho de conclusão de curso, foi também voltado para automação. Então, o curso oferece é um leque muito grande, como o professor falou, né? Você tem muitas matérias, né, que te permite ter um conhecimento amplo. Para atuar em todas as áreas. Exatamente. Depois você especializa, é exatamente. Isso? Então, dependendo da curiosidade da pessoa, ela já vai guiando o seu curso. E tem gente que descobre o que quer fazer quando arruma um estágio, né? Eu consegui um estágio hoje numa empresa automobilística, então eu vou guiar a minha profissão mais ou menos nessa área. Eu, por exemplo, fui assim, né? Eu consegui um estágio, aí eu fui guiando um pouquinho o meu curso na parte de geração de energia, mais na parte de energia. Nós vivemos uma época que a mídia divulga muito a carência de engenheiros, no geral, né? Existem dados que o Brasil deveria formar 65 a 75 mil engenheiros por ano, não sei de onde tiram esses dados, mas deve ser de algum lugar, e se formam apenas 45 mil. Né? Nesta área, então, hoje a mídia tem divulgado muito, faltam engenheiros. Engenharia elétrica está dentro desta demanda ou...
Tem uma falta muito grande de engenheiros, né? Por exemplo, nós estamos instalando geradores eólicos e não temos engenheiros. Especializados na área. Temos que contratar os argentinos, porque temos déficit de engenheiro. Mas isso porque os cursos não formam profissionais dessa área? Não formam o suficiente. Ou há uma carência? Há uma carência, não formam o suficiente. Carência de pessoas mesmo. Nós temos universidades que formam engenheiros para geradores eólicos, mas a quantidade é pequena. Nós estamos precisando bem mais que isso. Essa comparação que você comentou aí, esse número, né? Ele vem da comparação dos países desenvolvidos, né? Os Estados Unidos, a Europa em geral. A China hoje. Então, esse número que você falou vem no meio dessa comparação. Mas a gente percebe que realmente faltam engenheiros, né? Eu mesmo hoje já estou numa posição na empresa que eu entrevisto pessoas para poder assumir posições. E a gente, às vezes, fica com vagas abertas por 2, 3 meses, né? Então, uma vaga se você abrir uma vaga em outro setor, normalmente é preenchida em um dia, né? Então, realmente, há realmente carência de engenheiros. Isso porque não aparecem pessoas ou porque as pessoas não estão qualificadas suficientemente? O que eu percebo é que acontecem as duas coisas, né? Eu não tenho um leque muito grande de possibilidades, né? O número que eu tenho realmente não é muito grande. E também as pessoas que aparecem, a gente percebe que estão muito crus ainda, né? Então, a gente até se limita a começar a formar essa pessoa dentro da empresa, mas como ela realmente, normalmente acabou de sair da faculdade e existe uma oportunidade muito grande, às vezes eu perco essa pessoa antes de conseguir formar, né? Então, realmente, a gente percebe também daí a deficiência de engenheiros no mercado, né? Porque você contrata um engenheiro, ele fica 6 meses e já sai para uma outra vaga, né? Sai para ganhar mais e vai assim... Né? Realmente isso está acontecendo. Também na área de engenharia elétrica? Principalmente, no meu caso. Principalmente, sim. né? Principalmente? Na área de engenharia elétrica. Acabou de sair uma tese feita por uma pessoa na Unicamp, comprovando que o nó do curso de engenharia é uma matéria que chama Cálculo 1, né? De qualquer engenharia, né? Então, ela mostra que essa matéria é responsável pela reprovação da maioria dos alunos no primeiro ano e responsável por provocar evasão. As pessoas acabam largando engenharia, né? Como é que vocês veem isso? Essa matéria não poderia... Sabe o que aconteceu? Ser diferente, ser dada de uma outra forma, né? Na minha época, que era a época do científico, né? Então a gente chegava a diferenciais no curso médio, diferenciais, começava até alguma integral. Então quando a gente pegou o cálculo, não foi tão complicado. A física era bem pior. Não, e hoje o cálculo realmente é bem complicado. Eu acho que vem também de um histórico de uma formação em matemática deficiente, né, que faz com que o aluno, quando chega só na faculdade, que ele percebe que ele tem aquele déficit, né? Porque hoje em dia, infelizmente, eu vim de colégio público, né? E a gente está acostumado de dar um empurrão para o aluno, vai passando, para diminuir estatisticamente a questão da reprovação, né? Mas aí quando você chega na faculdade, você percebe que, poxa, não deveria realmente ter passado, não deveria ter sido tão fácil assim, né? Tem um vácuo lá entre... E aí a pessoa que é persistente, ela estuda de madrugada, estuda de final de semana e continua no curso, né? Mas muitas pessoas realmente desistem na questão do cálculo 1, álgebra linear, né? Os primeiros anos. Então, como pedagogo, né? Eu falaria que exercício é uma coisa detetada, né? Alguma coisa deveria ser feita. Quer dizer, se as pessoas vêm despreparadas, não adianta fingir que elas vêm preparadas, né? Então vou dar os alunos que se virem para chegar lá, né? E me parece que não há essa disposição ainda de mudanças nesse sentido, né?
Normalmente, encostado na faculdade, tem uns cursinhos, né, que ajudam o aluno a passar. Não sei se nós temos na PUC. A gente tem, tenho o reforço, né? Os Isso. monitores, os alunos que se propõem a dar uma monitoria, né? Eu mesma dei monitoria lá na PUC. Então, alguns alunos procuram essas alternativas, né? Para poder seguir com o curso sem ser tão traumático. Mas ainda assim é uma dificuldade muito grande. Eu mesma tinha salas cheias de pessoas, né? Então percebe-se que realmente as primeiras matérias os primeiros anos são muito difíceis, né? São complicados. Pois é, essa é uma coisa que talvez os cursos de engenharia pudessem fazer, é repensar um pouco a formação do engenheiro. Quer dizer, é necessário tudo isso mesmo, né? Muitos alunos se desencantam porque ele entrou para fazer engenharia, produção, mecânica, elétrica, e está tão distante, né? Quer dizer, tem 2 anos para começar a ver alguma coisinha mais tarde, né? Isso acaba sendo... É difícil, porque realmente o que você tem, a matéria de cálculo, essas matérias nos primeiros anos são essenciais para você conseguir realmente projetar alguma coisa nos anos seguintes. Não que essas matérias exigem alguma coisa além, né? Não é nada da NASA, nada assim. São cálculos necessários para que você consiga produzir nos próximos anos, né? Então, você já percebe que a dificuldade realmente já vem da pessoa mesmo, né? Por mais que... Eu acho que não dá mais para simplificar o cálculo. Senão o aluno chega num 4º ano sem conseguir fazer, por exemplo, o estudo da potência que a gente precisa gerar, né? Então, realmente... Não sei de que forma poderia ter sido fazer uma mudança de estrutura no curso para que o cálculo se torne mais fácil. Eu acho que teria que aumentar o tempo, a duração do curso. Mas aí... Que já não é curto, né? O primeiro seria o fim do colegial, né? E depois começaria a engenharia. Eu vi que vocês dois têm uma experiência muito interessante numa engenharia que vai atender diretamente necessidades de pessoas carentes ou que vivem dificuldades em termos de energia. Vocês podiam contar um pouco sobre isso? Quer dizer, a gente pensa em engenheiro elétrico na usina, né, sei lá, Belo Monte, na Grande, né? E de repente vocês têm uma experiência diferente. Fazemos a coisa muito pequenininha, né? Para uma família que mora num lugar isolado, aí ela passa a ter energia elétrica, dependendo da quantidade, como a gente faz hidráulica, né? Então dependendo da quantidade de água que a pessoa tem, ela vai ter apenas iluminação, rádio, TV. Se tiver mais, aí dá para colocar geladeira, né? E outros eletrodomésticos. Nós temos casos que a pessoa tem tudo na casa, né? Fogão que acende no botão, geladeira, máquina de lavar, aspirador de pó, ele tem tudo. E mora num deserto. Né? É justamente por isso que a gente pensou, o professor na verdade pensou nessa questão de você bolar alguma coisa que desse para levar para essas pessoas, porque elas moram tão isoladas que não vale a pena para a concessionária puxar uma rede elétrica para aquelas pessoas. Não que não vale a pena, mas a prioridade às vezes acaba sendo os grandes centros, né? Então, essas pessoas que vivem isoladas, normalmente não têm uma condição muito boa, né? E aí a gente aproveita essa condição dele estar ali isolado, às vezes no meio do mato, próximo de uma montanha. A gente aproveita a queda d'água para poder propiciar a essas pessoas pelo menos uma lâmpada, né? Jantar não ser a luz de velas, jantar a lâmpada também é bacana para quem não tem. E é um projeto barato. É muito barato. Atualmente nem as mangueiras a gente não usa mais. Não, né? A gente usava antigamente mangueiras. Comprávamos mangueira, a Gabriela conseguiu doação de uma fábrica de mangueiras e agora a gente pede nas fábricas aquelas mangueiras de incêndio que vão ser descartadas. Sei. E usa essas mangueiras. Aí esse custo também já desapareceu. E tecnicamente falando, como é este projeto? A gente
não precisa, na realidade, queda d'água. O que a gente faz? A gente vai lá na montanha e coloca a mangueira. Sei. Aí a mangueira está cheia d'água. Então, se descer de altura uns 30 metros, tem uma queda de 30 metros. Só que a gente não vê essa queda. Sei. Você sobe a montanha e não vê queda nenhuma. Você vê lá um fiozinho d'água, a gente canalizou, na ponta da mangueira deu 30 metros de queda. E a vazão, a quantidade de água que sai, 1 litro, meio litro, né? É aí que está a potência que eu consigo. Sei. Então, aí com essa energia a gente faz uma turbina que é feita de barro, porque o barro é muito barato, custa... Argila ou é barro? Argila. Argila. Custa, acho que R$2 o quilo. Sei. Então a gente faz, queima no forno que nós temos na PUC e a gente tem uma turbina feita com rodinha de bicicleta. Atualmente eu estou usando um motor de máquina de lavar, né? Tem uma máquina de lavar moderna, o motor é muito bom para gerar energia, que é da não sei se eu posso falar o nome. Pode, aqui não tem. É a máquina da LG. Mas não liga na eletricidade, quer dizer, não, é só para rodar. Só para rodar. Sei. Esse gerador é tão bom que se a gente pegar a máquina de lavar quem tem e girar o rotor, as luzes do painel acende tudo. Então a gente percebe na mão que ela gera energia. Sei. Já tem a turbina. É só colocar a turbina, porque o próprio motor ele inverte e vira gerador. E aí a gente aproveita essa queda d'água para fazer essa turbina girar, né? E gera energia a partir do que a pessoa já tem ali, né? E aí, dependendo do que a gente consegue, o professor falou, a gente consegue acender as lâmpadas, né, iluminação da casa, ligar algum outro aparelho eletroeletrônico que a pessoa tiver, né? E fizemos também que tudo fique em 110 volts ou 220. Sei. Porque se ficar na tensão que é gerada, não tem eletrodoméstico para colocar. Então a gente usa um negócio que é chamado no break, para converter de 12 ou de 24 volts para 110 ou 220. Aí liga qualquer iluminação. Quer dizer, podemos pensar que a engenharia elétrica pode criar uma energia sustentável, diferente das já conhecidas, né? E com baixo custo, né, para atender, né, as pessoas carentes e evitar que essas pessoas saiam, né? Principalmente as crianças, elas têm a mania de querer ir para a cidade, para ver televisão, para assistir desenho. Então eles querem ir embora daquela região. E no momento que a TV chega, ele fica satisfeito. Como engenheiro elétrica, qual é o seu cotidiano? Qual é o meu Na cotidiano? empresa que você trabalha? É isso. Bom, eu visito principalmente subestações de energia, identificando os equipamentos, a funcionalidade deles, né? E aí depois, a partir de uma pesquisa de mercado, que já não é nem tão voltado na área elétrica, a gente faz uma avaliação desses equipamentos, né? Mas o meu cotidiano é de técnicos, de concessionárias, a gente vai para a rua também, analisar transformadores, a rede. Com equipamentos? A gente, às vezes, os técnicos mesmo das empresas que vão com seus equipamentos, né? Eu não interfiro tanto assim, eu vou mais para fazer uma inspeção. Sei. Né? Mas o meu cotidiano, como engenheira elétrica, é aprendendo todo dia. É maravilhoso. Bom, eu agradeço a presença de vocês e até o próximo Desafio Profissão.